argumento do nascer de novo, ele já foi superado nas suas vertentes. Seja por manutenção da intencionalidade, que descaracteriza o renascimento, porque não poderia manter a mesma intenção. Não tem sentido, né? E tentar fazer uma comparação com reencarnação, agora que eu vi tentar fazer uma comparação com reencarnação, e tudo não tem nada a ver, porque reencarnação teria que ser em outro corpo, então comer a mesma coisa, no mesmo corpo, então não tem nada a ver. Primeiro ponto. Então houve manutenção de intencionalidade. Segundo ponto, mas peraí, o que teria me feito? Então renascer, veja, até a Bíblia diz, aperfeiçoa o meu caminho. Ou seja, uma pessoa pode continuar sendo a mesma, melhorando alguma coisa, mudando um detalhe ou outro, continua sendo a mesma. Então se eu obedeço, vamos supor, se eu obedeço alguns mandamentos, não todos, e obedeço mais um, então automaticamente é um renascimento, porque eu agora obedeci mais um. E para evitar dificuldades também. Então, quer dizer, tá meio fake isso. Eu digo da parte dele, não da minha parte. Então esse é o segundo ponto. Terceiro ponto. Deixa eu ver se eu lembro aqui. Como pode eu nascer de novo dessas pessoas? Se na verdade não é o argumento delas que me faz nascer, interessantemente. O argumento delas não... Como eu posso nascer de novo se eventualmente tem um argumento falso, o conteúdo do argumento falso contra mim não possui no bojo dele a questão do mandamento, e eu nasço de novo, vamos dizer, acreditando nos mandamentos que não derivam do argumento falso levantado, porque o argumento falso não ensina isso. O argumento falso gera um sofrimento, veja bem, gera um sofrimento que me leva a pesquisar na Bíblia algumas informações que não tem nada a ver com os mandamentos. Digo, as informações têm, mas o argumento inicial que causa sofrimento não tem nada a ver com os mandamentos, mas pelo sofrimento causado pelo argumento me faz buscar novas informações bíblicas, pratico os mandamentos. Ou passo a saber da existência deles. E isso apenas foi a causa, o conteúdo do argumento falso contra mim não me ensina os mandamentos. Esse conteúdo não ensinou nada. Me fez pesquisar. Me fazer pesquisar não é ensinar, então não posso ter nascido do argumento. Eu teria nascido da minha necessidade de não sofrer diante de argumentos falsos. Então, peraí. E não do ensinamento do conteúdo em si, o que poderia caracterizar até a maternidade espiritual a partir que o argumento fosse verdadeiro. Aí, poxa, a pessoa fez uma crítica falsa contra mim, mas ela de alguma forma falou dos mandamentos, poxa, aprendi os mandamentos dela. Nasci dela. Não, mas não é isso que aconteceu. O argumento é falso. Eu tenho medo de sofrer com o argumento falso. Eu busco na Bíblia o argumento sobre os mandamentos. Não porque eu estava buscando os mandamentos, mas busco orientações. Acabo recebendo o argumento dos mandamentos. Aí você poderia falar um nascimento, que não é bem verdade, mas enfim, porque não é apenas um aperfeiçoamento, então uma melhora e não um nascimento, já falei isso, porra. Tem que considerar os meus argumentos, porra. Pense nos meus argumentos, não é pra tapar os ouvidos. Os argumentos são bons, são focados, são direcionados. Então o que acontece? Pego, recebo a informação, para evitar sofrimento, não porque eu tenha acreditado na acusação falsa, mas ela me incomodava. E às vezes demandava a resposta que eu não tinha ainda. Busco informações e acabo encontrando os mandamentos. Isso gera melhora de caminho. Mas mesmo que fosse para renascer, então eu renasço a partir disso, da minha própria busca. Eu renasço de mim mesmo. Eu busco, e aí tenho condições de responder, ou pelo menos de sofrer menos. Então não foi pelo ensino, foi pela necessidade de não sofrer. Isso não é maternidade espiritual. Maternidade espiritual é a pessoa ensinar diretamente. Não é o caso. Eu não estou aprendendo esse caso, porque tem pai, mãe e outras pessoas estão ensinando. Não, eles não estão ensinando, eles estão pegando um falso testemunho. Eu busco informação e vejo porque está falso. Isso não é ensino, não é o conceito. Não é o conceito. A bem dá. Verdade. Recebo o programa dos mandamentos sozinho pela minha própria pesquisa. E não veio da mentira deles em relação aos mandamentos. Tipo, eles falaram, os mandamentos não valem.
eu vou pesquisar se vale. Não, não foi nem isso. Eram outros argumentos. Não tinha nada a ver com a questão dos mandamentos. Acabo buscando na Bíblia argumentos mais aleatórios. Acabo, por acaso, encontrando os mandamentos. Aí, isso, no máximo, suscitaria renascimento, que não é bem o caso. Então, a minha busca fez isso para não sofrer. Não porque o argumento tem ensinado. Então, a minha busca por não sofrer faz eu receber aí os mandamentos e, de repente, tentar praticá-los. Ao contrário, o senso não é qualquer argumento que não tenha tido, no caso, no seu bojo o conteúdo dos mandamentos e que não me fez refletir e descobrir porque o argumento teria dito alguma coisa sobre os mandamentos. Não foi isso que me fez descobrir sobre os próprios mandamentos, isso que eu quero dizer. Um argumento que não tinha nada a ver com os mandamentos me gerou sofrimento. E isso fez a busca. Não exatamente pelos mandamentos, mas por informações bíblicas que acabaram acarretando, que acarretaram no encontro dos mandamentos. Isso não é maturidade espiritual. Causar não é a mesma coisa que ensinar. É maturidade espiritual, no caso, só é caracterizada pelo ensino e não pela causa. Então é isso. Né? Fique se complementando no canal e valeu.